Olá, hoje nós vamos conversar sobre a outra base para o desenvolvimento das nossas virtudes, que é o amor. Eu separei o tema amor em dois encontros. Hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento da nossa capacidade de amar, que é dentro do nosso processo evolutivo, desde que vamos passando, pelo toda a experiência do reino animal, até adentrarmos ao reino nominal, várias vivências vão se somando e nessa sequência elas podem ir se desenvolvendo até a nossa capacidade de amar. Então, eu vou ler para vocês um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, item 8. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nessa passagem, os espíritos nos indicam que nós, dentro deste processo, num primeiro momento, só temos instintos. E sim, nós observamos que muitos de nós, humanos, basicamente reagimos, vivemos de uma forma muito instintiva. Um pouco mais à frente, a gente desenvolve as sensações, E só mais lá à frente os sentimentos. O instinto é algo inato no ser vivo. É a inteligência no grau mais primitivo. Ele guia o homem visando exatamente a sua autopreservação e a preservação da espécie. Então, ele é de extrema importância, Toda essa vivência instintiva, ela que, de uma certa forma, propiciou a possibilidade da sobrevivência da nossa espécie, num primeiro momento. Conforme este homem vai evoluindo na escala, vai adentrando a escala evolutiva, vai diminuindo os instintos, o império dos instintos vai diminuindo cada vez mais, vai diminuindo as sensações e vai se ampliando a capacidade de sentir. E esses sentimentos vão se aprimorando. Hoje estamos em um momento, do nosso estágio evolutivo, onde ainda temos instintos que aparecem de forma automática e que muitos deles a gente precisa, principalmente os agressivos, Os que a gente ainda tem aquela resposta meio que automática, a gente precisa estar muito atento e colocar sob guarda, sob tutela da consciência. Nós vivenciamos muitas sensações e muitos de nós ainda nos perdemos bastante no império dessas sensações. Mas também muitos de nós já conseguimos entender a importância de migrarmos a nossa sensação de prazer para o aprimoramento dos nossos sentimentos. Então, quando Jesus nos aponta que o caminho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vamos tentar enquadrar esta lei nessas três situações de evolução, vamos dizer assim, do amor, Por quê? Esse instinto que vai evoluir em sensações, que vai evoluir em sentimentos, e são esses sentimentos que vão evoluir até o desenvolvimento das virtudes, que é a plenitude do amor, tá? Então vamos lá. Enquanto temos basicamente instintos, o amar a Deus sobre todas as coisas é a expressão do temor que os humanos mais primitivos tinham e ainda têm, onde ainda existe, vamos dizer assim, uma vivência dessa questão mais primitiva, Este amor a Deus é expresso através do temor. Então existem rituais para aplacar a fúria deste Deus, porque identificando que existe algo além deles, eles reagem instintivamente temendo algo que eles não conhecem. Então, a forma instintiva de amar a Deus é através desse temor às forças da natureza, e o desenvolvimento de uma série de rituais em relação a isso, para agradar e aplacar essa fúria deste Deus. Quando
este homem já começou a desenvolver as suas sensações, o que seria o amar a Deus? É essa visão de Deus que gira em torno do nosso próprio umbigo. É essa visão de Deus que faz com que a gente desenvolva barganhas para que as nossas necessidades sejam feitas. Essa visão ainda muito simplória de que nós conseguimos comprar este olhar divino para que este Deus supra as nossas necessidades, as nossas sensações. Quando, um pouco mais à frente, já começamos a desenvolver os sentimentos, aí eu me refiro aos sentimentos amorosos, né? Quanto mais eu desenvolvo os sentimentos crísticos dentro de mim, maior é a minha capacidade de entendimento em relação a Deus. Ao ponto de eu chegar a me colocar plenamente à mercê da vontade do Pai Criador. Ao ponto de eu entender de verdade que a lei de causa e efeito é uma bênção. De eu entender de verdade que toda e qualquer dificuldade que eu estiver passando é porque por ela eu preciso passar. Ou porque eu estou tendo a oportunidade de resgatar algo anterior e vamos dizer assim, me zerar com a lei do amor ao próximo, ou porque eu já adquiri recursos e vou passar por uma prova, né? A Alcione acha que ela já tem a paciência, então eventualmente eu vou passar por provas que vão testar a minha capacidade de paciência. Então, quanto mais eu desenvolvo as minhas virtudes, mais plena é a minha entrega a Deus. Eu vou usar aqui aquela referência que a gente tem daquela brincadeira de criança de João Bobo, sabe? Que a gente brincava, né? Fica um aqui, outro aqui, e o João Bobo no meio que se joga para trás, né? O ser que já desenvolveu com mais amplitude essa consciência em relação ao porquê ele existe, consegue se jogar, consegue fechar os olhos e se jogar para trás, porque ele sabe que o Deus, nosso Pai, sempre vai nos pegar. Agora vamos falar sobre o amar ao próximo. Quando o homem ainda é muito instintivo, o amor ao próximo envolve apenas essa questão da necessidade da procriação, né? É a expressão do instinto da preservação de espécie. O outro é usado, vamos dizer assim, com esse objetivo, como objeto desse instinto de preservação da espécie. Quando ele adentra um pouquinho mais à frente na questão das sensações, o amar ao próximo é usá-lo para a satisfação das suas necessidades sensoriais. E muitos de nós ainda estamos neste período, né? Quando eu já adentro a questão dos sentimentos, lenta e gradativamente vou desenvolvendo a empatia, eu já consigo olhar o outro dentro de uma escala, né? Como eu olho para mim mesmo. Quando eu já consigo desenvolver o sentimento amoroso, eu consigo vivenciar essa regra que Jesus nos deixou, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, como seria o amar a si mesmo enquanto a gente tem instintos? Seria toda a expressão do instinto de autopreservação, preservando a vida, né? Que seria uma forma de eu expressar o amor a mim mesmo. Quando eu adentro as sensações, o amar a mim mesmo é buscar a satisfação de todas as minhas necessidades físicas e ou emocionais e psíquicas, né? É esse egocentrismo voltado à satisfação. E quando eu adentro aos sentimentos, lenta e gradativamente, quanto eu mais desenvolvo as virtudes, mais eu consigo transmutar a noção de gostar de mim mesmo. Então, se nas sensações gostar de mim mesmo seria não me frustrar, eu vou começar a perceber que gostar de mim mesmo, quando eu comecei já a desenvolver alguns sentimentos, algumas virtudes, que gostar de mim mesmo é ao contrário, eu me negar a alguns prazeres, porque eu já entendo qual é o objetivo
desta minha vivência reencarnatória. Então, concluindo, a nossa capacidade de amar evolui. Evolui lá da infância da humanidade até o dia que conseguimos chegar à angelitude. Evolui dos instintos até o sentimento crístico, que é a vivência plena de todas as virtudes, que é quando conseguiremos de verdade estarmos alinhados com amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos.